Senhoras e senhores, nós estamos aqui com nada mais, nada menos que o Alexander Vestre. Ele não fez só o Hanzukiyama não, ele também fez o Laban também em Beyblade Burst Turbo. E agora, com grande alegria, recebemos essa poderosíssima voz. Seja bem-vindo, Alexander, aqui estamos com o senhor, que alegria! Pô, cara, eu que agradeço aí esse espaço, essa oportunidade de falar com os fãs de Beyblade e de estar sendo recebido aí nessa família gigantesca, cara, que eu tô conhecendo aos pouquinhos. E muito obrigado a você, cara, por você propagar e divulgar esse universo, que é muito importante também pro nosso trabalho, pros fãs, pra todo mundo, cara. Agradecidíssimo. Atenção, Alexander, que tem muita coisa que os Bladers querem saber e a gente já lhe vai perguntar agora. Primeiramente, sobre o senhor, como que você começou na dublagem, como que foi o seu início de carreira, o que te motivou a entrar pra dublagem? Bom, cara, é uma história um pouquinho longa, já faz um tempo que eu tô na dublagem, mas ao mesmo tempo faz pouco tempo que eu tô na dublagem, né? A história começa quando eu era jornalista, na verdade. Eu sou formado em jornalismo, trabalhei com isso por 10 anos, assim. E fiquei, inclusive, 9 a 10 anos no portal UOL. Olha! Trabalhava lá e, enfim, aquela coisa, né? Depois de um certo tempo, eu acabei ficando um pouco insatisfeito de estar lá, sabe? Eu sempre tive um pouco de ligação com o lado artístico, né? Seja por meio da música, por meio da escrita, de desenhos. Então eu tinha um pouco desse lado um pouco mais criativo, que chegou uma hora que eu não conseguia mais dar vazão a ele, né? E isso começou a me incomodar dentro do jornalismo, que é uma vida um pouco mais quadradinha, né? Digamos assim. Normal. Muito tempo no escritório, na frente do computador, aquela coisa, sabe, limitada, e comecei a querer buscar jeitos de trabalhar meu lado criativo. E daí foi que eu pensei em fazer teatro, uma certa altura lá da vida, e nessa época que eu comecei a ter essas vontades aí de fazer algo mais ligado às artes de novo, eu também estava começando no trabalho, no UOL, a trabalhar mais com audiovisual, a fazer vídeos. Tava surgindo as redes sociais, o Snapchat, o próprio Instagram tava ganhando força. O Instagram ainda nem tinha os stories, né? Não tinha... Eu acho que era só pra iPhone, né? Antigamente não tinha pras duas vezes. Aliás, era o grande diferencial. Não, eu vou comprar iPhone pra utilizar o Instagram. Não era assim? Então, tinha alguns lances assim. Eu não sou um cara muito da tecnologia, vou admitir assim, então. Mas tinha esses lances, né? E a gente estava começando a produzir vídeos para essas redes sociais, novas plataformas, estavam começando a surgir aplicativos também. E eu comecei a gostar de trabalhar com isso, né? Foi um jeito que eu encontrei de poder usar um pouco mais o meu lado criativo. Mas eu senti ainda que eu estava um pouco preso e tal, daí, porra, isso aí foi me incentivando a procurar outras formas, assim, de trabalhar isso. Fiz até curso de escrita criativa. Olha! Que é muito legal também, e aos poucos, assim, eu fui pensando tal, e falei, eu acho que eu vou fazer teatro, porque eu acho que isso pode me ajudar a soltar algumas amarras que eu tinha, até na escrita, né, enfim, e eu também, nessa época, eu fazia podcast, começaram a voltar os podcasts, que hoje tá bombando aí, mas era uma época que os podcasts estavam voltando, inclusive muita gente falava no trabalho, mas podcast, ninguém mais quer ouvir podcast. Olha aí, cara. A indústria mudou tanto desde então, né? Então, cara, que se tornou, né? E daí, nessa que eu tava fazendo podcast, comecei a trabalhar com a voz, e eu tava um dia gravando, né? Tinha um técnico de áudio que fazia a gravação dos podcasts, eu sabia que ele tinha feito dublagem. Daí eu falei pra ele, aliás, eu sabia que ele tinha feito teatro. Eu comentei com ele, cara, eu tô pensando em fazer teatro, né? Você me dá alguma dica de onde ir? Daí ele falou, cara, por que você não faz dublagem? Porque pelo menos dá dinheiro. E daí, cara, até então a dublagem tava totalmente fora do meu radar. Assim, era uma coisa que, ok, né? Filmes dublados, tal, eu sabia que existia, tal, mas não era uma coisa assim que eu pensava, né? Realmente, assim, tava dentre todos os campos da arte que eu pensava, dublagem não me passava pela cabeça. E até me lembrei de uma história engraçada, né? Porque em 2003, eu fui participar do primeiro Anime Friends que teve. Nossa, gente! Meu primeiro Anime Friends foi de 2006. Nossa! O seu primeiro? O 2006. Então, cara, e esse ano faz 20 anos, né?
E eu tava lá pra ajudar um amigo meu a vender aquelas fanzines, né? Ele fazia... Nossa! Eu fui lá pra ajudar ele e tal, e teve uma hora lá num dos dias que teve um painel de dubladores do Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Aí me chamaram pra ir ver, vamos ver, beleza, ok. Daí eu cheguei, mano, aquele auditório tava lotado de gente. E, sabe, era um auditório lá, não sei se, putz, eu não lembro o lugar que era agora, mas era um Uninove? auditório... Não, acho que era. Ali na Uni Liberdade. Santana, perto ali da estação Tietê, Armênia. Não, foi lá na Liberdade, Ah, se tá, eu não me ok. engano. De 2006, ali foi na Uni Santana, perto dessas estações. Continue. E era um auditório grande, tava lotado, abarrotado de gente. E eu não entendendo nada, assim, né? Porra, que tanta gente tá aqui? Daí entraram os caras, né? Entraram o Hermes, o Francisco Bretas, os Cavaleiros do Zodíaco. Mano, o estádio, ó. Tudo bem, velho. Foi tipo um estádio, um auditório, meu, levantou inteiro, os caras começaram a gritar. Parecia um jogo de futebol. Eu não entenderam nada. Pô, por que a galera tá reagindo desse jeito? E daí quando os dubladores começaram a falar aquelas vozes, mano, daí eu comecei a lembrar. Nossa, é o Seiya, é o Ikki, é o Yoga. E aquilo foi me dando uma certa nostalgia, e a cada palavra que os caras falavam, a galera gritava. E daí que eu percebi, né, tipo, ali naquele momento veio pra mim a força que a dublagem tinha, que eu nem imaginava. Só que isso aí eu acho que ficou meio que dormente na minha mente, né? Ok, foi muito legal, foi uma coisa impressionante, mas passaram aí 10 anos, ou mais, até eu chegar nesse momento aí da minha vida, de resolver ir pro teatro, e de recuperar essas lembranças que eu tinha desse dia, e perceber, nossa, né, existe a dublagem ainda, que é uma possibilidade. Daí eu fui fazer um workshop de dublagem aqui em São Paulo, num estúdio, e para ver como é que era, né? E daí eu cheguei lá no workshop, a moça que estava fazendo o workshop apresentou, falou da dublagem, como funciona, dos estúdios, dos dubladores, tal, e agora vamos pra cabine, vocês vão dublar aí uma coisa, era Os Incríveis, inclusive. Olha! Eu fiz a voz do Senhor Incrível. Eita! Ah, foi legal. Eu acho que ficou bacaninha até, eu lembro. E, cara, eu fui lá, dublei, saí, vi o resultado na tela e falei, nossa, que animal, cara. Eu não acredito que eu posso ganhar vida com isso, que eu posso trabalhar e que isso pode ser meu sustento. É muito divertido. Eu quero isso pra mim, eu quero isso pra minha vida. Isso junta um monte de coisa que eu gostava, né? Eu gostava de cinema, né? De teatro, de séries e desenhos e tal, e eu podia fazer parte desse universo. Então, naquele momento, sabe quando cai a ficha, assim? Uhum. É isso. Naquele momento deu um estralo, falei, não, eu vou, a partir de agora, vou dedicar tudo que eu puder pra dublagem. Entrei no curso de teatro, fiz lá até tirar o DRT, quase derrubei meu copo aqui, eu vou tirar. Tirei meu DRT, e comecei a ir atrás, né, da dublagem. E foi muito engraçado, porque até aí aconteceu outra coisa engraçada. Diga. Que em 2018 foi quando eu terminei meu curso de teatro. Uhum. E, foi um tempo certinho, assim. No momento que eu terminei o curso de teatro e que eu podia pegar o DRT, eu fui demitido! Oh! Que porrada! Mas certinho, assim, foi tipo em janeiro, eu terminei o curso de teatro em dezembro, em janeiro, dia 15 fui demitido, mas dia 30 já tava com meu DRT. Então, sabe, cara, no momento é uma coisa que te tira o chão, né, me deixou meio desesperado e tal, mas, apesar de eu já ter o plano da dublagem, mas eu tava pensando, pô, não, eu vou começar na dublagem, mas vai ser muito difícil, eu vou ter que ir aos poucos, então eu vou ter que continuar trabalhando como jornalista para nas horas vagas ir atrás da dublagem. Só que isso não ia dar certo, cara, porque, sinceramente, no começo, tem muita gente que faz isso, né, se divide até engrenar na dublagem, mas eu tinha na minha mente que eu tinha que me dedicar inteiramente à dublagem, eu tinha que estar disponível para os estúdios, eu tinha que usar o máximo tempo para ir atrás, para ligar, para visitar estúdios. Então, se eu tivesse continuado no jornalismo, não ia ter dado certo, pelo menos não no tempo que eu conseguia as coisas. Porque eu ia, né, dedicar um tempo, uma parcela de tempo muito menor da minha vida para correr atrás disso. Então foi ótimo ter sido demitido, porque isso foi o que me impulsionou a ir totalmente atrás da dublagem. Então eu só deixo agradecimentos a essas pessoas
que tentaram me ferrar, porque eles fizeram muito bem pra mim. Muito obrigado, viu? Alô, ex-chefe do senhor Alexander, você criou um Blader. Obrigado, cara. Nossa, eu devo essa continuidade da minha vida a vocês, que tá sendo incrível, muito melhor, inclusive. E falando justamente disso, você já tinha entrado em contato com Beyblade antes? Você já jogou na sua infância, viu o desenho? O que você já viu de Beyblade antes até você chegar a dar voz a um Blader? Cara, vou ter que ser sincero. Não conhecia Beyblade. Eu não lembro na minha infância com certeza eu não brinquei, né, de Beyblade, essas coisas. Não assistia os desenhos. Eu não quero decepcionar, nesse Não tem problema, não era obrigação sua, não. Mas eu não sei porquê, assim. Porque é uma coisa que todo mundo da minha geração conhece. E eu não. Eu acho muito estranho isso. O que aconteceu comigo, né? O que aconteceu na minha infância que eu nem via o Beyblade. Mas quando eu comecei a dublar, que foi na... Então, agora eu não lembro, me ajuda aí. O Laban, ele aparece no Beyblade Burst Turbo, Ele certo? aparece em Turbo, ele é da terceira temporada. Ele aparece com o Liger, ele aparece com o Xavier. Sim, pode crer. Quebra o Bey dele, que é um horror. Ele é meio que ele percebe que o Fi, quando ele chegar, ele vai aprontar com a vida de todo mundo. E o Fi já tem que chegar cortando mal pela raiz, já se livrando dele e do Leopard. É um momento super cruel. Eu lembro que foi uma batalha bem intensa, bem emocionante, aí, quando ele quebra o Leopard, porra. Mas aí, eu descobri, assim, o Beyblade quando eu comecei a dublar o Laban no Turbo, né? Mas aí que eu fui vendo que, sei lá, em algum momento eu devo ter entrado em contato com esse universo, mas eu simplesmente não lembro disso, cara. Não tem problema. Mas é muito legal, assim, assistindo hoje, pra ser sincero, assim, eu também não consegui assistir o Turbo inteiro. Porque, cara, vida de dublador... Vocês estão meio culpados. Não é nem culpa sua. Se a gente for assistir tudo que a gente faz na íntegra, a gente não tem vida, né, cara? Mas eu assisti o Turbo, assim, pedaços. Então... Só que agora, eu parei pra assistir o... Quad Strike não. Quad Drive. Quad Drive, os nomes me confundem. É parecido mesmo, não tem problema não. E agora eu tô assistindo na íntegra, na Netflix. Sim. E tô achando animal, cara. É um desenho maravilhoso, assim, porque ele tem comédia, tem drama, tem as batalhas intensas pra caramba. Não, as batalhas épicas. É do caramba, assim. Eu tô assistindo e não tô conseguindo parar de assistir. Porque absorve mesmo, cara. O negócio te prende, é muito legal. Pena que eu não conhecia antes. Excelente de ver, inclusive a gente tá até aqui com o Octavor. É muito legal, que o que me trouxe pra Beyblade Burst, quando eu fui começar meu canal, eu não sabia que Beyblade tava de volta. Eu comecei baixando o aplicativo de Beyblade pra celular, e aí, de onde é que estão vindo esses Beys? Eu fui assistir. E aí eu descobri que, olha só, os Beys, eles não estão fazendo todas aquelas pancadarias na arena, por causa que antigamente Beyblade era um grande Dragon Ball de peão, que esse é o termo que eu dou. Mas agora o peão faz aqui, beleza, que no anime lá sai os dragão, sai os fogo, mas as habilidades, o produto ele faz, realmente. O ciclone do Hanzo, ele mexe as asas aqui mesmo, e você pode desmontar e combinar os poderes uns com os outros. Os Beys realmente eclodem, você pode fazer essa combinação, juntar os poderes de cada um. Posso pegar a ponta aqui do Bey do Hanzo, inclusive, voltar aqui no Leopard e misturar o poder dos dois. A mordida vociferante existe. Eu posso pegar a habilidade da resistência do Hanzo e colocar aqui também. E isso empodera o Blader. Você pode pegar o melhor elemento de cada um dos seus heróis e criar sua combinação ideal. Eu gosto muito desse aspecto. Que animal. Pô, eu não sabia que tava nesse nível. Muito legal, cara. Você pode fazer o ciclone vociferante. Pode, você pega as peças de cada um dos Beys e aí vai fazendo o seu combo ideal. Aí é onde vem o competitivo de Beyblade. Que peças que você pega pra você derrotar seu oponente, se manter inteiro, eclode ele ao mesmo que ele quer fazer isso com você. É onde tá a graça da brincadeira. E tem os campeonatos, tem os eventos. Vamos ver aqui 2024. Por favor, Takaratomi, faz mais aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Você falou, inclusive, do Laban. Como é que foi o teste de voz dele? Chegou, sei lá, agora eu vou inventar uns termos aqui. Vocês veem, aqui o cliente tá pedindo o Laban. Ok, eu vou me inscrever pra fazer o Laban. Como que foi esse processo? Não, Foi assim. O Laban acho que veio em 2019. Por aí. Ele antes de 2000, acho que é antes da pandemia, inclusive. O Rise, acho que ele foi inteirinho remoto. Inclusive, assim, o Laban foi um dos primeiros personagens grandes, entre aspas, né? Porque ele não chega a ser
um coadjuvante, nem um protagonista, ele tem um peso ali, mas ele é um personagem grandinho, e até então eu não tinha feito muita coisa. Eu comecei a dublar, assim, pra valer, finzinho de 2018 para 2019. Uhum. Então, no começo de 2019, eu tive a chance de fazer um outro personagem de outro anime. Posso falar de outros animes? Pode. Ah, tá. A gente falou até de Call of Duty, que a gente entrevistou aqui o Leandro Loureiro. A gente pode falar de tudo, viu? Ah, maravilha. Inclusive, se o seu personagem favorito não for o Hanzo nem o Laban, viu? Pode falar mesmo, a gente quer saber do senhor. Pode falar à vontade. Então, perdão, eu tinha feito... No comecinho de 2019, um anime que chama High Score Girl. Tá na Netflix. Nossa, eu sei qual que é. Nossa, que tem um monte de referência dos jogos antigos. É maravilhoso, Sim. Eu gosto muito. Magnífico. Ainda bem. Bonzão. E eu fiz o Haru Yaguchi, né, que é o protagonista, substituindo o Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues ele fez a primeira temporada, eu entrei pra fazer os OVAs, né, da primeira temporada, e já fiquei pra fazer a segunda temporada, que daí mudou de estúdio e tal. Mas o Haru foi o meu primeiro protagonista na dublagem e eu tava, dublando fazia, sei lá, chutando aí 4, 5 meses. Então foi, assim, uma coisa muito intensa pra mim. E logo o Laban veio um pouco depois disso. Então o Laban foi um dos primeiros personagens grandes que eu fiz. E depois que eu fiz o Haru, na verdade, surgiu a oportunidade para eu fazer o teste pro Ranjiro. Olha, mais outro usuário de Rock Tabor. Então, o Hantaro, o Ranjiro e o Hanzo, né? O clã que ama. O Hantaro, quem tinha feito era o Roberto Rodrigues também, né? Me corrija aqui se eu estiver errado. O Hantaro apareceu primeiro. Teve uma mudança da voz do Hantaro, aí acho que foi pro Cadu Ramos. O Cadu hoje faz os dois, né? Isso. Quando eles apareceram. E depois o Hantaro ele fica mais velho. Isso, então. Mas aí tinha o Hantaro que era feito pelo Roberto Rodrigues. Eu fiz o teste pro Ranjiro, que quem acabou passando foi o Cadu. E daí eu não fiz o teste pro Laban, né? Foi um presente que o diretor, na época era o Renan Alonso, acabou confiando em mim e me chamou para fazer o Laban. Então eu meio que fui escolhido. Eles viram, né, meu sample de voz, claro, viram que casava com o personagem. Mas eu acho que por ele não ser, assim, um dos principais, ele não precisou de um teste. Eu posso estar falando besteira, tá? Pode ser que tenha rolado, assim, um teste de compatibilidade de vozes, que eu não fiquei sabendo. Mas eu não fiz um teste específico pro Laban. Foi isso. Daí, um belo dia, me chamaram para fazer para uma escala qualquer, porque como você deve saber, e né, quem acompanha a dublagem sabe que a gente às vezes chega no estúdio sem saber o que a gente vai fazer. Mano, deve ser muito difícil você, recebe a descrição, ok, eu tenho que fazer essa voz construir o corpo em um tempo mínimo. Deve ser muito difícil. 20 segundos pra você definir o que você vai fazer durante a temporada inteira, sei lá, 4 meses. Então foi assim, marcaram alguma coisa comigo, daí eu cheguei lá no estúdio, você não passou no teste do que você fez, mas tem esse outro personagem que a gente colocou você e bora lá. Ele é assim, né? Daí a diretora, quem começou a me dirigir foi a Amanda Moreira. Daí comigo, ela foi construindo ali na hora, né? Porque eu não tinha até então tido nenhum contato com o Laban. Daí a gente foi construindo ele, né? Ela pediu pra fazer uma coisa mais pra criança, uma voz mais infantil, mais infantil que eu pudesse. E foi assim, cara, que o Laban apareceu na minha vidinha. E foi bem difícil, né? Porque como ele era aí um dos primeiros que eu tinha feito, eu ainda tinha pouca experiência. Foi uma pressãozinha, tive bastante dificuldade, principalmente nos gritos, né? E como ele grita? Cara, tive que aprender a gritar com ele. Eu falo que, até hoje, assim, eu aprendi a gritar fazendo Laban. E aí, feito esse teste, mais tarde aparece o Hanzo. Aí, dessa vez, como que foi? Você, eu suponho que já mais construído com Beyblade e o Laban, como que foi pra essa parte? Certo. Bom, depois que acabou o Turbo, né, eu pensei, bom, beleza, né? A minha participação no Beyblade foi essa, porque já apareci, não vou mais aparecer. Não vai ter outro personagem pra mim. Daí veio as outras temporadas, né? O que veio depois do Turbo? Veio GT? Depois de Turbo veio Surge. Surge, aí veio o Quad Drive. E aí Strike depois o Hanzo continua aparecendo. Pode crer, Então, daí passou o Surge. Inclusive, daí eu fiz algumas pontinhas no Surge. Mas, assim, coisa pouca.
E depois de um ano que eu tinha feito, bom, não, um ano não, né? Sei lá quanto tempo passou, desde o Laban, tô mal de conta. Mas daí o João Vieira, que é o diretor, junto com o Cadu Ramos, que são dois caras fenomenais, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu já tinha trabalhado com o João Vieira em outros animes, e inclusive num anime muito legal que chama Kono Ototomare, que eu fiz o protagonista também, que o João me confiou. Sim. Né? Então a gente já tinha trabalhado junto nisso, e foi muito legal, inclusive trabalhar com o João e o Cadu é uma coisa sensacional. E ele me chamou para fazer o teste do Hanzo. Assim, aí eu também vou confessar que eu não lembro muito bem. Cara, memória de dublador Não é tem fogo. problema, vocês fazem um monte de voz, gente. Eu vou agora, quem vai contar a história engraçada sou eu. Teve um Anime Dreams que eu fui, eu não me lembro qual que era o dublador de Cavaleiros do Zodíaco que tava lá. E aí, eu não me lembro qual foi o outro. Ele tem uns cavaleiros menores que eles morrem uns ó, porque tem uns cavaleiros que é um pouco mais filler. E um fã em particular pediu pra ele fazer esse outro cavaleiro menor, só que o coitado não lembrava. Mas também não é culpa dele, porque vocês dublam um monte de personagens, não é obrigação de vocês. Mas o cara, na plateia, ficava insistindo pra ele tentar lembrar de puxar a voz, sei lá o que, da estrela gama, da estrela beta. A galera da plateia ficava, mano, ele não lembra, não exige, não. Não é obrigação de você lembrar todos os personagens. Não, mas eu não lembro como é que foi o teste, assim, o que eu fiz pro teste. Qual foi a cena e tal. Eu lembro que eu fiz o teste, mas não lembro exatamente o que. Eu lembro até que o João falou, nossa, acho que tá no papo isso aí, acho que já é seu, tal. Mas assim, eu aprendi que por mais confiante que a gente fique fazendo um teste, é bom a gente não criar expectativas. Uhum. Então eu fiz o teste, entreguei pro universo, falei, putz, se eu passar vai ser do caramba. Por quê? Porque a primeira experiência que eu tive com o Laban foi assim, não vou dizer que foi ruim, mas pra mim não foi satisfatória. Eu acho que eu fiquei devendo muito. Assim, vou abrir meu coraçãozinho Pode aqui falar, pros fãs. pode ir, eu pode fiz dizer. o meu melhor, eu fiz tudo que eu pude, mas teve momentos muito difíceis, assim, e assisti, né, o Turbo, eu acho que o trabalho ficou legal, ficou à altura da galera, assim, né, ficou... Eu acho que eu não prejudiquei as coisas, mas eu fiquei com aquele gostinho de, putz, eu podia ter feito melhor, sabe? E isso também veio na minha mente quando eu fiz o teste. Falei, nossa, se eu tiver essa chance, eu vou poder melhorar o que eu podia ter feito, o que eu fiz antes. Vou poder, sabe, não vou dizer me redimir, né? Mas perante a mim mesmo. Sabe, uma dívida que eu tinha comigo mesmo. Então eu tinha esse sentimento, assim, de, poxa, eu queria fazer de novo para poder fazer melhor ainda. Eu melhorei, eu evoluí, né? Já passaram alguns anos desde que eu fiz o Laban, e com certeza eu vou poder fazer um negócio melhor. Então eu fiquei muito nessa torcida, e passou o tempo, né? A gente esquece, porque a gente, né? Senão a gente fica louco quando a gente faz um teste. Muitíssima coisa. Nossa, isso consome a gente de um jeito. E entreguei lá, um belo dia, vou marcar aí 4 horas. Daí eu já abri o ar e galei o olho. Ah, tá. Daí eu nem perguntei o que era, né? Chegou no dia... Nossa, foi de surpresa de novo. Não, eu nem perguntei se era... Não, você quer marcar 4 horas, mas é o Beyblade? Não, nem perguntei. Não, beleza, vamos marcar. Aí quando chegou no dia, era o João, daí ele falou, pô, você passou no teste e tal. Daí eu fiquei muito feliz, cara. E eu fiquei me contendo pra não ficar gritando na orelha dele. Mas daí o Hanzo apareceu assim, né? Por meio desse teste, com o João me chamando mais uma vez pra trabalhar com ele. E o Hanzo, ele é um Blader muito especial, por causa que ele, mesmo em japonês, ele fica soltando frases em português do absoluto nada. Em Sério? todos os idiomas, o Hanzo vai falar obrigado desse jeito. Ele não fala arigato, ele não fala thank you, ele fala obrigado. Ele chama todo mundo de amigo, não chama de friend, não chama de tomodachi. Em todos os lugares que o Hanzo está, ele fala em português. E aí, então, chega aqui no nosso país, o nosso Blader que fala em português, que já venceu os campeonatos e tudo mais. Foi uma satisfação muito grande ter um Blader que é de fato brasileiro. Quando você quando você recebeu o script dele, essa descrição do Brasil, como você se sentiu fazendo isso? Todo esse briefing aí, né? Essa descrição do Hanzo, quem passou pra mim foi o João, né? Que eu comecei a trabalhar, ele foi o primeiro que me dirigiu, né? Ele me dirigiu a maior parte, inclusive, da primeira temporada do Quad Drive. Começou a trabalhar comigo.
e me passou todas as diretrizes de quem era o Hanzo, né, do passado dele, assim, do background dele. Ele já veio com o Hanzo um pouco arquitetado, Olha! né, de como seria essa brasilidade dele, para me passar. E foi fundamental, né? O trabalho do diretor, nesse sentido, é fundamental, porque o dublador é isso, né? Ele pega um pouco mais de surpresa, o diretor, ele vem com mais preparo. Então o João, ele já veio com essa ideia. Inclusive, esse lance do amigo que você falou, a gente recebe em inglês, né? A gente recebe para dublar em inglês, não em japonês. Inclusive, eu acho que eu nunca assisti em japonês para saber como é que os japoneses lidaram com essa parte da brasilidade dele. Mas eu achava engraçado porque em inglês ele falava amigo, hey amigo, e é amigo, né? Tipo, bem americano. Daí a gente brincava, não, putz, isso aí é meio mexicano, né? Tipo, parece que ele tá falando tipo espanhol. Uns tango, umas maracas quando aparece o Hanzo nos trailers. Não, tem que tocar tipo pandeiro. Cara. Eu sei, tá, o Brasil tá na América Latina, mas também o nosso toque BR, agora sim, tem o nosso. Sim, não, e foi sensacional saber disso, porque era a chance de a gente fazer uma coisa muito nossa, né? Porque, porra, beleza, em japonês, em inglês, eles vão dar uma visão do que eles acham que é ser brasileiro, mas aqui a gente podia mostrar, olha o que é ser brasileiro, né? E esse lance do amigo, a primeira frase que o Hanzo fala quando ele aparece é isso, né? Olá, amigo. Ele fala, não sei se ele fala olá, amigos, ou hello, amigos. Em inglês. O olá eu não me lembro se eles fazem em espanhol. Agora eu não lembro. O americano tem muito dessa, né? Quando ele tá ali no aeroporto do Japão. Ah, então o Japão, é aqui que surgiu o Blade. Nossa, eu não acredito. Eu já soube a voz, o corpo já arrepia já, velho. É tão incrível ver isso de vocês. Continue. E essa transformação, daí o João chegou e falou, cara, não vamos falar amigo, né? Porque amigo tá meio espanhol, vamos falar outra coisa, vamos falar parça. Sim. E foi aí que surgiu parça. E toda vez a gente fala parça. Então a primeira frase dele foi essa: cara, eu tô no Japão, não acredito. E aí, Japão, fala meus parças. Nossa, ali... Muito mais autêntico. O Hanzo. Foi ali naquele momento, falei, cara, olha esse personagem, não acredito. E daí sabendo do trabalho que eu já tinha feito com o João, sabendo como o João trabalha... Porra, eu só pensei, vai ser muito divertido fazer isso, cara. Vai ser muito legal. Então eu só fiquei muito empolgado. Nossa, deve ter sido uma jornada e tanto. A temporada de Quad Drive, inclusive, na época, a gente, por causa que no Japão não tinha mais temporada do desenho, Quad Drive a gente achava que, ok, que pena que Beyblade Burst tá acabando aqui. Como alguém te avisou sobre essa aqui ia ser, essa é a última frase do Hanzo que você vai fazer, Beyblade não tem mais? Não, isso você tá dizendo no fim da Quad Drive, certo? É isso, de Quad Drive. Certo. E a gente não sabia que Strike ia vir depois, porque pegou todo mundo de surpresa. Rola assim, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer personagens grandes, a gente se apega, né? Cria uma empatia, uma conexão com o personagem. Por mais que a gente, às vezes, faça muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas acaba sendo uma coisa muito querida pra gente. Pra mim, o Hanzo foi muito especial. Ele, tipo, quando eu penso, assim, nos trabalhos que eu fiz... Ele é um dos que surge na minha cabeça imediatamente, assim, como um dos principais trabalhos que eu tenho mais carinho. Só que quando a gente pega um personagem grande pra fazer, pra mim é uma coisa, assim, muito intensa e muito... não vou dizer sofrido, assim, mas é... Caramba, me fugiu a palavra, quer ver? É um processo árduo. É um processo muito árduo você dar vida a um personagem grande, porque, bom, primeiro que eu vim com botando uma certa pressão em mim mesmo. Eu acho que tem uma coisa em mim que eu me cobro muito também para entregar. Então, foi um processo muito intenso, assim, eu me diverti e sofri ao mesmo tempo, sabe? Eu sofria enquanto me divertia e me divertia enquanto sofria. Então... Quando terminou, depois de... Tem 26 capítulos, né? A gente ficou 4 meses. E, pra piorar, eu peguei Covid no meio também. Bem no meio, assim, eu tava, acho que no 15, acho assim. que a Bruna também pegou, acho que quando ela tava dublando o Bel. Então, cara, olha, o Covid pegou a galera no meio, que sacanagem. Mas né, tipo... E isso daí... dá um fator de preocupação a mais, tipo, pô, será que eu vou conseguir, nas escalas que eu fiz depois do Covid, eu tava ainda meio debilitado, pô, será que eu vou conseguir entregar, putz, agora a minha qualidade vai cair, e, enfim, né,
Fora isso, fora a questão do Covid, existem as dúvidas naturais que surgem quando a gente está fazendo esse trabalho, né? Vem da cobrança que eu tenho comigo mesmo e dos questionamentos que eu faço, sabe, será que eu estou entregando tudo que eu posso? Será que eu podia ter feito isso diferente? Nossa, nessa escala eu falei tal coisa, devia ter falado de outro jeito. Então, entra uma certa paranoia, assim, começa a bater um certo nervosismo ao longo desse processo que me acompanha do começo ao fim. Então, quando terminou o Quad Drive, meio que, sabe, veio uma sensação de, acabou, é isso, não tem mais o que fazer. Tudo que eu podia entregar, eu entreguei. Eu fiz o meu melhor, agora é desapegar, não ficar encarando, putz, eu podia ter feito assim, podia ter feito assado. Então, é um processo daí de desapego, né, que eu falo, assim, que isso acontece quando... As poucas vezes que eu tive chance de fazer algum personagem maior, mas é sempre essa sensação de, nossa, acabou. É um misto de emoções, assim, né? Sim. De tristeza, alegria, alívio, vontade, um gostinho de quero mais. Sabe, até tudo começar a entrar nos eixos de novo e daí você, sei lá, tocar a sua vida. É um período, assim, de readaptação, assim, digamos. Mas quando acabou o Quad Strike, cara, foi essa sensação, assim, de quadro em branco, sabe? Dá um grande, parece que você... parece que toma uma ducha, assim, de água fria. E agora o quê? E agora? Beleza, acabou. É isso. Agora sim, a minha participação do Blade acabou, né? Fiz outro personagem um pouco maior, dessa vez... não tem mais chance de eu fazer outra coisa. Aí o Strike então, veio e vai fazer de novo. Exato, e o Strike chegou sem eu saber também. Tava aqui, vivendo minha vida normalmente, trabalhando normalmente. Um belo dia, o Strike manda uma mensagem. Daí, na hora, me bateu esse negócio. Eu perguntei, por um acaso é Beyblade? De fato, e Quad Strike que se cuide, porque o Hanzo vai estar vindo por aí. O que me lembra, aliás, será que Strike não vai estrear na Band quando eventualmente vier com corte também? Porque quem aqui não se lembra que Quad Drive veio do nada na Band com um monte de corte? Eu acho isso um grande desrespeito com o seu trabalho, não diziam os créditos, diziam o nome das pessoas. Como que foi? Você viu na Band quando teve essa estreia repentina, picotada? Como que você ficou sabendo, se viu? Então, depois que acabou, né, o Beyblade lá, como eu falei, eu meio que desliguei, né? Eu queria muito assistir, muito ver como tinha ficado, mas aquele negócio, né? A gente começa a fazer outros trabalhos e tal, e Beyblade, assim, eu me desliguei. E um belo dia, do nada, eu comecei a ver nos stories, inclusive, acho que seus stories, dizendo que tinha saído. Ou alguém me mandou, eu não lembro se alguém me mandou também por DM, falando, pô, você tá aqui na Band, você viu? Eu reconheci sua voz e tal. Daí que eu me toquei, nossa, já tá passando? Onde é que você viu isso? Onde é que tá passando? Eu quero assistir também, né? Tá passando todo dia sábado de manhã na Band, só que é uma versão cortada, parece que não começou nem no episódio que ele aparece primeiro, não sei como é que foi o lance. Tudo fora de ordem, um monte de cena picada, era só, tipo, só a cena das lutas e todo o desenvolvimento de personagem foi embora. Um exemplo que eu dou aqui pra galera, quando eu tava assistindo, acho que era o episódio do Rashad. O Rashad, ele começa com o Valtryek vermelho, mais pra frente ele faz o dele. E a parte que explica que o motivo do Rashad ter Valtryek vermelho porque o Valt deixou, não mostrou. Só mostrou o título do episódio. O outro Valtryek não mostra o Valtryek. Só vem direto na luta normal e pronto. Acho que esse pau não deve ter mostrado nem a quebra do bem do Hanzo. Então, mas, pô, esse daí do Valtryek também, né? Porque como é que você mostra que existem dois Valtryeks e não explica de onde veio? Eu não entendi também, não entendi nada. Eu achei meio... Poxa, por que isso, né, cara? Por que cortar tudo? Por que jogar de forma tão aleatória? E eu fiquei meio chateado, né? Porque eu queria... Até então, eu não tinha a menor ideia de como tinha ficado o resultado do meu trabalho, né? Que eu queria muito ver, né? Foi todo aquele esforço para fazer o Hanzo e tal, no Quad Drive. Eu queria ver e daí... começou a passar de forma aleatória na Band e eu comecei só a ter contato por cenas que postavam, né? Tinha no YouTube, alguém filmava uma tela de TV aqui e ali, e daí que eu vi a minha voz pro Hanzo como tinha ficado de fato, né?
Então, É que ficou magnífica, digo de passagem, mas, pô, cortado, picadinho assim. Ó, uma das minhas frases favoritas do Hans em português, uma que ele fala. Ai, não, gente. Ele copia igual do irmão, que ele fala: agora eu vou te mostrar como é que é a minha estileira. Eu adoro isso. Muito legal. Inclusive da construção de voz do Hanzo, como que foi esse processo? foi um processo muito divertido, cara, porque quando eu conheci o Hanzo, né, já no teste ele já tinha uma indicação de como ele seria, né, o João já me deu umas dicas e tal, mas aí quando comecei a gravar ele de fato, que a gente começou a construir de fato o que seria o Hanzo. E tendo como base todo esse lance aí da brasilidade que a gente queria passar, então a gente queria que ele tivesse assim um jeito meio malandro, que é o que o original indica mesmo. também. Ele tem uma marra ali, né? Sim. Ele é meio marrentinho, mas ao mesmo tempo ele é muito gente boa, Correto. né? Então, tanto que ele, no começo, quando ele aparece lá, falando com as duas crianças lá, a Hannah aparece, e aí, trata eles direito. Daí ele, mas eu tô sendo... bate no microfone aqui. Mas eu tô sendo legal com eles, poxa. E daí ele, né, que ele fala, pô, era a oportunidade perfeita pra eles aprenderem minha pose de quebrada. Tipo, a pose de quebrada também é um negócio genial. Isso aí é do João, cara. A gente tinha lá, acho que em inglês tinha my moves. Daí, pô, meus movimentos, veio a tradução. Movimentos daí, pouco. Daí eu pensei, pô, aprender meu passinho. Aprender não sei o quê. Passinho seria da hora. Passinho seria da hora. Mas aí o João veio com essa. Não, como é que a gente fala? É pose de quebrada. Fala aí, pose de quebrada. Pô, você é perfeito pra aprender minha pose de quebrada. A gente rachou o bico, cara. E, então, daí tinha esse lance da malandragem, contrastando com esse lado super gente boa dele. Só que daí no começo ele soava meio carioca. Se bem que mostra o Rio de Janeiro quando ele tá voando, então não estaria tão errado. Então. É porque, né, daí é que tá. O estrangeiro pensa que o Brasil é o Rio de Janeiro. Isso. Nossa capital do Rio de Janeiro, vice, é Brasília. Mas pra dublagem não é tão interessante que ele soe tão regional, eu acho, né? Uhum. Tanto que as dublagens em geral, sempre que a gente vai fazer uma adaptação, também tenta não deixar algo tão regionalizado. Mas tinha esse lance, então, de ter um jeito malandro, ao mesmo tempo gente boa. Eu queria colocar muita energia nele, porque aí tá, o desenho, ele tem um corpo também, né? E o cabelo. Tem o cabelo. Por mais que seja um desenho, mas ele tem, né, aquela energia que ele traz na expressão dele. E que o original, o inglês pelo menos, também trazia. Então eu falei, nossa, e eu já tinha tido aquela experiência com o Laban, né? Eu queria diferenciar do que era o Laban, que era uma voz um pouco mais infantil, mais limpa, pro Hanzo. Então o Hanzo já trouxe um pouco mais de drive, uma voz um pouco mais rouca. Esse lance, assim, né? De falar com um pouco mais de malandragem e tal. Esse jeito de falar assim e tal, sei lá, pra mim me lembra um pouco assim um surfista. Bom ponto. Daí então foi assim que eu fui construindo ele. Mas eu queria falar que tinha esse lance dos gritos, né, que também requer muito, os pontos altos são os gritos, né, das batalhas e tal, mas eu peguei uma referência pros gritos do Shu. Olha. Do Rafael Kelly. Lá vem ele. Que... Como ele grita, meu Deus. Episódio final de Beyblade Burst Evolution, ele contra o Vault no round 50. Não é? Empatando o tempo todo. Eu não sei Você escuta nas outras dublagens, eles não fizeram o que o Rafael Kelly fez. Então, cara... O homem é o profissional do grito, mano. Exato. Foi um negócio impressionante, cara. E o que ele te disse? Eu não sei se foi essa batalha. Não, eu não sei se foi essa batalha que eu vi contra o Vault ou se foi contra o Aiger, mas eu vi os gritos que ele dava. Eu falei, meu Deus, eu quero gritar assim. É assim que eu tenho que gritar pra trazer aquela coisa e tal. E daí, na hora dos gritos, eu tentei lembrar de como ele fazia. Acho que eu cheguei até a comentar com ele em alguma vez que a gente conversou. Eu falei, pô, cara, eu vi... Ficou animal os seus gritos lá. Nossa, visceral o bagulho. Né? Como é que você faz tal? Daí ele fala, né? Negócio, diafragma, apoio e tal. Mas ele foi uma referência, assim, pra eu trazer essa energia. Porque eu poderia... Deixa eu fechar aqui. Não, eu vou gritar assim mesmo. Eu poderia fazer... Vai, Roctavor! Né? Vai, Roctavor! Pega mesmo. Não sei se estourou. Não tem problema não, mas o jeito que você soltou agora o Vor no final lembrou da hora como que o Shu faz. A referência, gente. É bom demais isso aí. Meu Deus.
E é legal a gente ir conhecendo o trabalho dos outros justamente por isso, né? A gente vai usando também as nossas referências, o nosso arcabouço aí de ideias para daí na hora de construir, mistura as coisas e às vezes é uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa com o nosso jeito, né? Mas enfim, é isso aí. Falando inclusive de como que você foi utilizando a voz, essa construção, teve alguma cena que te divertiu mais? Alguma que você pensar, essa aqui é o meu meme interno do Hanzo? Um exemplo que eu dou aqui, a Bruna ela tinha falado que uma das cenas que ela mais gostava era quando tinha uma que o Bell tava caindo junto com o Hanzo, aliás, que eles estão em cima de uma caixa com um monte de umas laranjas, que eles vão caindo ladeira abaixo e todo mundo no estúdio deu risada, que é a cena inclusive que o Bell utiliza pra criar o lançador com rolamento. Você tem alguma cena assim com o Hanzo? Alguma que você lembra que essa aqui é a que eu mais me diverti? Cara, tem tem várias, né? Porque conforme surgia assim uma frase dele e tal, a gente dava risada, tipo, qualquer coisa, qualquer ideia que a gente tinha, que a gente fazia, era motivo pra gente dar risada. Inclusive essa cena aí com o Bell foi uma cena que foi muito difícil fazer, né? Porque ele grita durante muito tempo, né? Como ele grita, tá caindo, né? Eu tinha que pegar fôlego pra fazer, então acho que essa cena eu não me diverti tanto fazendo, assistindo foi mais legal. Mas tem uma cena que eu acho muito engraçada que é ele tirando sarro do Bell. Ele, eu acho que eu devia te chamar de príncipe do modo alto. Sim, é nos primeiros episódios. Seu ridículo. O desenho ele tá com aquela boquinha assim. Isso, é desse jeito daí, que ele fica. Olha a carinha dele, como é que ele faria a voz com essa carinha? Daí ele dá uma quebrada, né, no jeito. Porque ele tá falando assim o tempo todo e de repente ele tá falando assim, tirando um sarro do Bell. Eu acho que foi muito engraçado essa daí. Tanto de fazer quanto depois de assistir essa daí, acho que eu mais lembro de ter sido engraçado. Mas é difícil pra lembrar, cara, porque faz tanto tempo, deve ter outras coisas e tal, mas que eu vou esquecendo. Sim, algumas dublagens de Beyblade demoraram mais pra sair que as outras, e eu acho que não é nem sobre vocês, mas sim sobre o cliente decidir, ok, agora a gente vai postar. Eu acho que a maior demora que a gente teve, acho que foi ou a de Rise ou a de Surge. Eu não me lembro qual dessas duas que demorou mais. E aí, dentre essa temporada e a outra, aí o intervalo foi muito menor, mas a gente ficou um tempão sem saber como é que os personagens iam falar no final. Eu acho que agora que um exemplo que não aconteceu com o Hanzo é aquelas cenas de próximo episódio que o Bell ele tem que falar super rápido no próximo episódio, isso aqui. Aconteceu com o Dragon e o Dante em Beyblade Burst Rise, que é uma cena que eles quase não passam. Essas cenas não tem nem no Netflix, e essas fica fora da equação mesmo. Pô, sacanagem, né? Os dubladores tiveram um maior trabalho pra gravar essa cena. Sim, depois eles cortam eles cortam nas redes e no YouTube você consegue ver só por 2 semanas. Porque sempre que eles colocam um episódio novo, eles deixam sempre o primeiro, os 2 mais recentes, quando chega tipo 16, eles colocam 14. Chega o 17, aí tira esse aqui. Aí então, se você não gravou nesse períodozinho, fica tipo um lost media da dublagem de vocês. Então daí fica aquele item de colecionador, né? Quem fica tem. Mesmo. Depois vai vendendo. Misericórdia. Falando das vozes também do Hanzo, aconteceu do Akia e do Dante se encontrarem, porque os dois eles são feitos pelo Marcus Becker. Mas digamos que o Laban encontrasse o Hanzo, como que você teria que fazer? Cara, pior que eu já pensei nisso. Isso é uma das coisas que não aconteceu, mas que ainda bem que não aconteceu. Então, aí que tá, eu ia ter que usar o lado mais infantil do Laban, né? Tipo, agora pra acessar o Laban é meio difícil, não, né? Tá longe, não tem problema. Como é que ele fala? Eu sou o maior vidente do mundo, né? Que é uma voz um pouco aqui, um pouco mais leve, de criança, talvez, por aqui. E o Hanzo é um pouco mais agressivo, é uma voz mais... com um pouco mais de drive, um pouco mais de punch. Daí, eu acho que seria esse caminho, assim. Talvez sessões diferentes, diferentes escalas, porque esse vai e volta Sim. deve lascar muito. Tipo, num dia um, no outro dia outro. Senão eu também vou entrar em parafuso, assim, né? Tipo, seria interessante se acontecesse, mas tomara que não aconteça. Por mais que eu adore o Laban. Pode strike, aí do que a gente tá vendo nos episódios ainda vai... Você falou, Rafael, que ali a gente ainda não sabe nem se o Shu vai aparecer, porque o bem dele existe. Agora, se vai estar na série aí, são outros 500. Isso aí a gente não tem ideia, mas desse cenário aí do... Como é que é o nome, gente? Petrificado.
O que é o nome do filme que o cara tem múltiplas personalidades? Eu só lembro que terminava com... Fragmentado. Isso, o fragmentado. Esse fragmentado de Beyblade não vai acontecer com o senhor, não. E é uma coisa, inclusive, Bladers, sobre um trabalho tão forte e poderoso dos nossos dubladores aqui no Brasil, é algo que aqui a gente tem que se posicionar. Eu não quero nenhuma inteligência artificial pegando as vozes deles e, sei lá, o pessoal da Takara-Tomy tirar eles da jogada e não dublarem. Isso aqui é uma coisa séria que eu quero falar com vocês e vai afetar muito a vida dos dubladores se esse negócio for pra frente, que eu torço que não. No caso, Alexander, como que você ficou sabendo dessa coisa de que inteligência artificial pode ir atrás do trabalho de vocês, que é algo completamente terrível? Sou muito contra de você não dublar mais. Nem me fale, cara. É um assunto que, surgiu aí com força nas últimas semanas. E... Bom, vamos lá. É um assunto bem complicado de falar, né? Porque, por enquanto, tá tudo muito na base do achismo também, né? Tipo, porque é super recente. Então, ninguém sabe exatamente como que a IA vai ser aplicada na prática, no caso, para dublagem, né? A gente já vem vendo, escutando também como que a IA vem sendo aplicada em outros campos, em outras áreas, daí isso, enfim, dá N margem para mau uso, né, da inteligência artificial, com os deepfakes da vida, Nossa, tudo mais. nem me fale. Então, mas essa é uma discussão que, apesar de já existir, ela tá no começo, mas é bom que a gente fale sobre isso e traga essa pauta cada vez mais, porque é uma coisa meio perigosa mesmo, né? Tanto para a sociedade de uma forma geral, quanto vai falando no nosso caso especificamente da dublagem, né? Porque, bom, é isso, né? A IA não surgiu ontem. Não né? mesmo. Esse assunto já... Desde que eu comecei a dublar, já falam nisso, já... comentam, a dublagem vai acabar, né? Robôs vão substituir a gente, porque as vozes vão ser criadas por computador e tal. Inclusive, eu tive a oportunidade de dublar com a saudosa Nair Silva, e ela já falava pra mim, não sei por que você quer ser dublador, porque a dublagem vai acabar, você não sabia, não? Nossa! A dublagem vai ser extinta. Eu Daí eu falo, nossa, Nair, poxa, não, eu tô começando, não fala isso. Mas isso tudo foi lá atrás, né? E parecia uma daquelas conversas apocalípticas que parecia uma coisa muito revolta das distante. máquinas. Né? Exterminador do futuro, cara. A gente pensa, um negócio distante. A gente até pensava, não, realmente, né? A tecnologia tá melhorando, mas isso aí é para daqui a 10 anos, né? E daqui muito tempo. Então a gente trabalhava com essa perspectiva que a dublagem, tinha aí mais uns 10 anos de tranquilidade, só que daí parece que a gente piscou e a IA tá aí virando a esquina. Tipo, como assim? Já tá aqui? Então é um assunto que fervilhou aí nos últimos tempos, os dubladores estão se posicionando, estão se mobilizando, ainda uma coisa incipiente. Mas tomou corpo essa discussão muito rápido nas últimas semanas e pegou a gente de surpresa, até pelo fato de já estar num estágio muito avançado, né? Sim. Porque aí que tá. O que a gente tá vendo agora no mercado, que tá surgindo, que tá realmente vindo à luz, são coisas que já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, né? Há anos. E o que a gente vê é só a pontinha do iceberg. Esse é um problema também. Não conhece os bastidores. Não sabe o que está sendo desenvolvido nos laboratórios do Google, da Meta, sei lá, da Tesla, ou qualquer outro. Que eu também não sou muito ligado nessas paradas de tecnologia. Mas a gente vê agora, tipo, só uma fração do que realmente é. A gente não sabe que estágio de desenvolvimento isso está nos bastidores. Ainda que de forma experimental, a IA vem surgindo com uma possibilidade real. Tem cliente que coloca no contrato, que é o que inclusive muito dublador nos Estados Unidos está ficando de olho, antes de assinar, ver se aí não tem nenhuma coisa que nunca tem as palavras inteligência e artificial, mas Sim. fica no juridiquês tecnicamente, que eles vão utilizar a sua voz para poder fazer o personagem quantas vezes quiser no futuro, utilizar para modelos de treinamento, e aí depois não precisar mais da pessoa. E um exemplo real que eu dou, galera, eu não me lembro qual foi a personagem de Yu-Gi-Oh! Que a dubladora falou que veio isso no contrato da Konami e que ela não assinou de propósito, porque isso ia tirar praticamente ela do mercado pra sempre. Nunca mais ela ia fazer essa duelista, porque se ela assinasse aquilo ali, ela ia até fazer pros episódios, mas depois todos os jogos no futuro ia estar sempre com a voz dela, ela não ia ganhar um tostão. A gente sabe muito bem como os dubladores se esforçam pra fazer isso aqui. A garganta que sangra, a respiração que fica sem fôlego e tudo mais, as horas acordado, o esforço de todo mundo dessa indústria, mano. Todo mundo virar um voice bank do nada ia ser uma baita de uma sacanagem, e isso ia ser injusto com várias pessoas, e eu realmente não quero que isso aconteça.
cabeça. São pessoas esforçadíssimas e poderosas que pra depois só trocar isso por causa de um prompt, mano, aí não vai ter graça de jeito nenhum. Não, exatamente, né? E agora a gente também tá muito mais atento. Caramba. Tá seco assim, minha garganta tá pegando. A gente tá muito mais atento com essa questão dos contratos, né? Vendo assinar, porque é isso, né? Vem disfarçado às vezes essas coisas, né? Muito da tecnologia que hoje está sendo usada usou banco de dados, né? Eu vi até em algum lugar falando que foram arquivos de leituras de livros, né? Que vai saber, né? Falam que é de domínio público, mas vai saber, né? Então a gente tem que ficar mesmo esperto com isso, porque essa questão da IA, cara, é impressionante também a velocidade com que as coisas vão melhorando. Não precisa nem tá falando em português na voz original. Um exemplo mais apocalíptico aqui, Bladers, se no Japão o dublador, sei lá, do Kazami Bird de Beyblade X assinar por lá, eles podem ter um simulcast automático, instantâneo em todos os idiomas, porque eu já compartilhei no Twitter, pegaram a voz de uma VTuber, pegaram a voz dela e ela falava com sotaque carioca, sendo que ela não sabia falar uma palavra de português, mesmo à distância, mesmo se nesse cenário mais terrível a gente aqui não quiser, se o pessoal quiser mesmo cortar o dinheiro por completo, o cara só faz uma vez e pronto. Afeta aqui o Brasil, afeta a dublagem na Turquia, porque vai fazer de um lugar só todos os outros idiomas. Isso não merece acontecer com ninguém. Claro, é um produto que vai entrar no nosso país, com a nossa língua. Só vai sobrar a voz original. Imagina então, sei lá, você tirar o emprego de alguém, por exemplo, no México, por causa que a sua voz já vai sair com o sotaque espanhol perfeito. Não, mas isso aí, cara, fere a própria... Cara, isso aí fere a própria personalidade, assim, fere o que tem de mais humano, fere a cultura de outro país, porque como é que... Aí é que tá, a dublagem vem sendo vista por essas empresas como uma mera tradução. Uma mera tradução, e não é, a dublagem não é uma mera tradução, uma mera transposição, é uma adaptação, é um trabalho criativo, e aí é que tá. Cada vez que a IA avança, ela começa a se confrontar cada vez mais com características que são intrínsecas humanas. Isso. Que, nesse caso da dublagem, é a criatividade, é o lado artístico, né? Então é uma discussão que vai ganhando contornos muito mais profundos do que a mera questão técnica. Será que a gente vai fazer a boquinha casar com a fala? Será que a melodia vai respeitar a melodia daquele país? É muito mais que isso. Sem dúvida. A dublagem é muito mais do que uma mera tradução, cara. Eu acho que o nosso Hanzo, ele não ia estar falando bonitinho que nem a gente tem por aqui, com gírias nossas, com textos nossos, a velocidade desse jeito, se tivesse sido automático com um mero voice bank lá do Japão fazendo isso. É por isso que a gente precisa de pessoas na indústria como você e de todo mundo que trabalha com Beyblade, com a voz boa, que sabe o que tá fazendo, que dá os nossos toques ao invés de simplesmente uma coisa ou outra clicada por ali e vai. É isso onde tá o coração da dublagem. É pra gente a gente tava falando desse negócio do amigo, né? Isso, eu ia estar falando amigo ou por aqui, não ia estar falando mano, parça, meu truta. Isso não tem no voice bank esse toque. Esse a gente só tem porque é pessoas fazendo, gastando a garganta, ditando, traduzindo com suas mãos, com seus dedos. É algo que a gente não encontraria se esse processo estivesse em vigência. Não ia dar. Exatamente. Você acha que o americano lá, o brasileiro, o japonês ia fazer o brasileiro falando pode ir pá, meu pai. Não ia, não. Não ia mesmo. Brasileiro, o brasileiro não desiste nunca. Porra, não, cara... Essas referências, esses memes não tem. Que me lembra, aliás, inclusive, que memes que o Hanzo, vocês já não colocaram no caminho. Uma vez que o Zander, ele falou, meça essas palavras, parça. Aqui alguém tem alguma inteligência artificial que sabe essa referência da MC Brinquedo? Eu acho que não. Exatamente, cara. Então, todo esse trabalho de adaptação e tal é muito mais profundo, né? Eu posso continuar falando da inteligência artificial? Pode, não tem problema. Se durar uma hora, duas, não tem problema. Quanto mais escutar do senhor, melhor. Então, é porque justamente, assim, é uma coisa que a gente fica pensando meio que como uma forma de, sabe, falar pra si mesmo que, vai estar tudo bem, porque a dublagem vai continuar sendo imprescindível. Porque é aquilo que eu falei, o que eu vejo é que a percepção das empresas, tal, das pessoas envolvidas com essa inteligência artificial, estão pensando tudo num nível muito técnico. Está sendo pensado como um problema técnico tudo isso. Tipo, como é que a gente vai traduzir uma fala, como que a gente vai fazer parecer crível. E
essa questão da criatividade, o que é o engenho humano, sabe? Que permite criar e recriar as coisas, que daí eu começo a pensar, a entrar realmente no que é o papel da dublagem, dos dubladores, do universo da dublagem, né? O que a gente sabe é que a IA trabalha, por exemplo, com um banco de dados, né? Ela ainda precisa de alguém dizendo o que ela tem que fazer, ou ela trabalha só com referências. Ela não consegue pensar além daquelas referências, né? E na dublagem é a mesma coisa, né? Tipo, a IA vai lá, pega uma fala que já existe, vai buscando no banco de dados dele dela a correspondência, faz a tradução, ajusta a entonação, isso e aquilo, mas é aí que entra o lado artístico da dublagem, porque apesar da IA conseguir resultados interessantes, do ponto de vista da técnica, da movimentação, da mecânica da fala, da entonação, a dublagem, o tempo todo, ela é feita de escolhas, que é embasada na criatividade, né? Que é uma coisa humana, especificamente humana. Então, a IA ainda não cria, né? Ela tem o banco de dados, tem as referências dela, mas se você pergunta até para esses aplicativos que existem hoje, me faz aí um desenho qualquer. Não, você tem que dizer para ela, faz aí o desenho de um astronauta jogando futebol no espaço. Ela precisa ser de instruções muito claras do que precisa. E na dublagem isso não funcionaria. Não mesmo. Porque quem é que faz esse trabalho de pensar, por exemplo, num Hanzo da vida, né? Como é que ele vai falar? A gente faz esse trabalho ali com base na nossa vivência, né? Nossa experiência. Né? Porque a dublagem, além das questões técnicas pra gente resolver, que são muitas, depende da capacidade artística de cada um, da criatividade, daquela sacada, sabe? Que vai levar a dublagem de ser uma coisa boa para uma coisa muito boa ou uma coisa genial. Vamos começar a falar um pouquinho de dublagem aqui, pegando alguns exemplos, vai. Não importa só de quais são as palavras que vão ser ditas, é como vão ser ditas também, né? Pô, vamos pegar... Posso pegar um exemplo aleatório de dubladores, saindo um pouco do Pode. Pega o Jim Carrey. Sim. Puta ator. Quem é que dubla o Jim Carrey no Brasil? O Marco Ribeiro. O Jim Carrey, falando inglês, é genial. É engraçado pra caramba. Mas quando a gente ouve ele em português, adaptado pra nossa cultura, né, para os nossos ouvidos, quem é que faz o Marco Ribeiro, também é genial. Só que daí o que é genial é o Marco Ribeiro dublando o Jim Carrey. Ou seja, né, cara, se não fosse o engenho humano ali de criar o Jim Carrey em português pra gente, será que ia ficar a mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que ia perder muito qualidade nesse sentido artístico. Tanto que, sei lá, tem, por exemplo, o Francisco Bretas, que é um ator fenomenal, né? De teatro, dublador, enfim. Ele também já fez o Jim Carrey num filme lá, acho que um Mentiroso, e você vê que o Jim Carrey do Marco Ribeiro e o do Francisco Bretas são diferentes, mas as duas coisas são geniais, ou seja, é possível você fazer a mesma coisa de jeitos diferentes. A IA vai fazer sempre a coisa do mesmo jeito, porque ela vai fazer de uma forma mecânica. O humano não, o humano vai, sei lá, às vezes na hora que o Bretas estava dublando, ele pensou uma coisa diferente do Marco Ribeiro, que ficou tão genial quanto, ou mudou, ficou diferente, sabe, isso tudo vai agregando. Pega o Adam Sandler do Alexandre Moreno. O Adam Sandler em inglês é uma coisa, o Adam Sandler em português, com o Alexandre Moreno, é outra coisa. É a mesma pessoa falando... Mas é o nosso Adam Sandler, é o nosso... Tipo, não é o Adam Sandler americano, é o nosso Adam Sandler. Então, são essas especificidades que cada dublador traz também, essas características únicas, que são unicamente impressas pelo nosso lado humano, essas características que a gente é capaz de imprimir, é que faz o trabalho saltar de bom para genial. Vamos pegar um exemplo, acho que é muito clássico, do Procurando Nemo, da Dory, aquela musiquinha continue a nadar, continue a nadar. Em inglês, just keep swimming. Eu acho que é isso, mais ou menos. É uma melodia diferente. Cara, a IA, vamos parar pra pensar, a IA provavelmente faria a mesma coisa, ou alguma coisa, sei lá, diferente, mas será que ia ficar tão bom quanto essa melodia que grudou no nosso cérebro com a versão em português como ficou? Não sei, acho que não. Eu acredito que não, vou preferir acreditar que não, mas veja bem, né? Tipo, olha como o trabalho de dublagem é muito mais do que uma mera tradução, né? Ali foi preciso usar toda a criatividade da dubladora. Que melodia que vai casar melhor
com essa musiquinha aí que ela inventou na hora. Continue a nadar, continue. Essa melodia é brasileira, cara. Essa melodia soa melhor pra gente. Que nem tem, daí, porra, trazendo pra mim, o Hanzo. Tem uma hora que o Hanzo tá se apresentando ali pra molecada, daí ele fala, vamos lá, cantem comigo! Ô, Hanzo! Não sei o quê. Daí foi também uma hora que ele faz uma melodia em inglês, que eu não lembro como é que era, mas a gente fala, pô, tem essa música. Eu vi essa cena agora há pouco, inclusive, sem zoeira, gente. Antes da gente começar aqui, eu fui dar uma olhada na cena do Hanzo, pra poder pegar o fundo aqui pro Alexander. E é uma outra melodia que o Hanzo faz. É de um outro jeito que eu pensei, a BR tava melhor. Sim, pô, tem uma outra cena, acho que é o primeiro episódio que o Hanzo aparece. Essa daí é uma referência que eu não sei se... Pode falar. Cara, eu não sei quem é que pegou isso aí, mas em inglês ele tá andando ali com o Bashara e a Hana, ele tá indo na frente ali e ele tá cantarolando uma musiquinha. Tá... em inglês, né, no original, entre aspas. Daí tava ali eu e o João, vamos fazer uma melodia, como é que é essa melodia e tal. Não, peraí, mano, o que o Hanzo iria tá cantarolando, né? Uma música que ele conhece. Que música que ele conhece? Um funk. Claramente. Um funkão, mete aí. Daí eu... É um funk, cara. Que não tem no original, mas é brasileiro, se cara. Fosse algo desse elemento, mano. Exemplo fortíssimo, gente. É bom demais isto. Então, cara, então a decisão de fazer ele soar brasileiro, para além do que o original propõe, né, que é com a visão do americano do que é ser brasileiro, veio da criatividade ali do João, no meu trabalho, do Cadu, a gente vai imprimindo isso. Então, cara, você começa a perceber que o buraco é mais embaixo, né? Tipo, no meu trabalho de dublador e de diretor, que eu também dirijo, se me permite falar sobre isso. Pode falar mesmo, quanto mais aspectos, melhor. Eu tô também sempre atento a essas questões, né? Porque por mais que tenha tradução, né? Temos tradutores especializados em dublagem, que são muito bons, mas é essa criação coletiva, cara, que às vezes surge uma coisa que na hora ali alguém não tinha pensado, né? Pode ter passado para o tradutor de um jeito, pelo diretor de outro, às vezes o dublador vem com uma ideia. Mas eu tô sempre atento a essas questões. A pessoa fala pra outra, você tá me lembrando muito a Gwen Stefani. Acho que é assim que fala. Que é a cantora do No Doubt, eu acho. Não sei, posso estar falando uma grande besteira. Mas, cara, quem é que aqui no Brasil sabe quem é a Gwen Stefani ou Gwen Stefani? Tem gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. E é uma referência pra eles. Daí eu falei, não, qual que é a nossa referência aqui? Então fala assim, você tá me lembrando a Luísa Sonza. Daí foi vai pegar a adaptação, assim, poxa, é isso aí. Todo mundo sabe quem é a Luísa Sonza. E, né? E na hora vai vir a imagem da Luísa Sonza na cabeça. Por quê? Teve uma outra... que eu lembrei aqui, mas... Pode falar, pode dizer. Tipo, eles falam muito oh my God. Eles falam muito oh my God em inglês. E isso aí, me enche o saco quando eu tô fazendo um reality, porque eu tenho tanto oh my God. Daí teve uma hora lá que eu não aguentava mais usar o My God, toda hora eu ia mudando. Daí tinha uma hora até que uma mulher fala, nossa, esse capitão é um gato, oh my God, this captain is very hot. Daí eu falei, não, em vez de oh my God, coloca aí, credo, que delícia. E foi, cara, isso é nosso. Porque o original, quando eles usam uma referência, ou faz uma piada com alguém, eles querem causar algum impacto no público. Né? Nada é à toa no audiovisual. Então, aquela reação do público que foi almejada no original, precisa encontrar uma correspondência nas versões estrangeiras de outros países que se adequem àquela realidade, para que as pessoas, na hora, consigam fazer essas associações. Porque se você está assistindo um filme ou uma série e tal, e de repente vem aquela piada, sabe, que você faz, o que ele quis dizer com isso? Quem que é essa pessoa aí que ele falou? Nunca ouvi falar. Se fosse mangá, ia ter a nota de rodapé ou ter um glossário, mas vídeo não tem isso. Pois é, mas o que isso faz? É a mesma coisa quando tem uma fala muito fora da boca. Você, naquele momento, quebrou a sua atenção. Fez a sua imersão ser interrompida. Porque você... Quê? Porque a boa dublagem, a gente não quer que ela seja percebida. A gente quer que, né, você ouça ali, nem lembre que você tá ouvindo português. Você vai ouvir, você nem vai prestar atenção pra ver se a boquinha tá batendo de verdade, porque tá ali.
Então, pra mim, esses momentos assim que tem uma adaptação, assim, uma coisa que estranha que não bate, ou qualquer outra coisa, assim, uma melodia estranha, tal, que cause um estranhamento, é um momento que a sua atenção foi quebrada e, cara, você perdeu, sua experiência diminuiu de qualidade, né? Perdeu qualidade. E ninguém quer isso, né, cara? E não é só uma questão de zoar, fazer piada à torta direito, né? Porque às vezes a gente fica colocando referências, parece que a gente só quer zoar. Não, mas é uma questão de aproximar o espectador da obra. Então, para quem faz a obra, o interesse deles de que isso tenha uma boa adaptação, tenha uma boa dublagem, tenha uma boa tradução, o interesse das pessoas que fazem essas obras tem que levar isso em consideração também. Não é só, nossa, vai ser mais barato fazer uma dublagem aqui com a IA. Cara, tudo bem, mas a experiência vai ser a mesma, sabe? O seu produto, ele vai causar o mesmo impacto que causaria com os humanos, com os dubladores de verdade, fazendo o que eles sabem fazer de melhor, cara? Assim, eu acredito que não, eu acho que perderia muito em qualidade. Agora, é aquilo que você falou, né? No fim das contas, vem aí o capitalismo para atropelar tudo que a gente acredita, tal, esse nosso lado que às vezes pode soar até romântico, mas a dublagem, cara, vai continuar sendo imprescindível à medida que ela é uma ferramenta de adaptação cultural e artística, cara. Ela não é só uma tradução. Pelo menos até a IA ganhar consciência própria, né? Porque daí, mas aí também... Aí sim vai ser a revolta das máquinas mesmo. Que elas vão estar mais inteligentes, porque essa tecnologia vai continuar avançando. A gente sabe também o que acontece quando fica demais no corte de gás, aumentar a margem de lucro, o que aconteceu com os nossos bens, né, gente? Quem não se lembra que o Leopard não tinha metal e depois que o Rock Tabor veio todo duro. Isso aqui, Deus me livre de acontecer com vozes também. Sim, cara. Mas então, ok, tem esse lado, assim, da grana, do capitalismo, mas a gente tem que levar essa questão, né, da importância da dublagem por meio das discussões, dos debates que a gente está fazendo, do nosso posicionamento, assinando petições que tem na... Sim, eu já divulguei ela aqui no canal, exato. Inclusive, viu, gente? Então vão atrás disso aí, assinem, tem que agir. Ajudar, porque não é questão de frear a IA. Eu acho que frear a IA é meio utópico, porque a tecnologia sempre vence, cara. E a gente tentar lutar contra isso... me parece dar murro em ponta de faca. Se a gente tentar frear, o que a gente pode tentar fazer, ao meu ver, é direcionar. Direcionar para o bom uso da IA. Porque as pessoas que fazem isso também entendem que o mau uso da IA pode ser prejudicial. Deve ter um uso ético com toda certeza. Exato. Então vamos criar medidas de regulamentações que ajudem a encaminhar essa IA da melhor forma possível. E uma forma que eu vejo... é que a IA poderia ser usada até onde a dublagem não chega. E já não chega. Daí um exemplo que eu consigo pensar aqui, talvez um exemplo bobo, são os YouTubers. Né? Sei lá, pega um PewDiePie. Ele ainda é o maior YouTuber que existe. Ainda tem o MrBeast. Tudo que você pesquisa sobre coisa de como que você faz pro YouTube, sempre tem a cara dele que chega às vezes a ser até irritante. Ô, gente, eles só ficam falando dele. Então, mas pega esses grandes YouTubers aí. Eles não dublam o material deles, né? Então, sei lá, a IA poderia ser direcionada para essas pessoas, talvez. O MrBeast, ele tem dublador. A voz, inclusive, dele em japonês é pela dubladora do Naruto. E tem múltiplos canais onde ele próprio está dublado. O MrBeast, ele tem dublador. Mas assim, ele é exceção, galera. Ele faz um vídeo, quem fizer isso aqui é $10 mil pra todo mundo. Eu tenho $10 mil pra cada round de Beyblade, eu não tenho. Exatamente, pra ele deve ser troco de pinga fazer isso, né? Mas pra outros YouTubers, que nem eu até vi um vídeo do Castanhari comentando isso, né? Nossa, esse aí é impressionante, eu vi. Você viu? Então, ainda esse vídeo aí que mostra a adaptação de como seria a dublagem dele, você vê que tem algumas falhas ainda, né? Mas é impressionante já. Mas que nem o Castanhari mesmo fala, eu não posso pagar a dublagem e tal, né? Mas então, ok, beleza. Né? O que eu tô tentando colocar aqui é isso, né? A IA, ela não... já que a gente tá tendo essa consciência do perigo que ela representa não só... com a questão das fake news e tudo mais, mas representa para os empregos, né, e para, enfim, para os trabalhos e até para a qualidade artística, né, da dublagem, né, enfim, que a gente está conversando, que a IA não venha para substituir, né, mas ela venha
complementar. Sim, Porque essa parte é a do função auxílio da faz bem tecnologia. mais sentido. Que Exato. ajudar os humanos do que tirar os humanos. Um exemplo Exato. que eu dou fora de dublagem, antes do senhor continuar, é detecção de doenças. Lembro que eu acho que é da USP, que era pra ver onde é que tinha certos problemas do pulmão. A IA ajudava o médico, ela não dava o diagnóstico no lugar do médico, mas falava, ó essas coisas aqui, ó essas coisas, que talvez o médico não conseguisse ver porque é todos os tecidos do pulmão. E isso ajuda. É um bom Exato. jeito. Mas Exato. agora tirar o médico e não o negócio próprio dar o diagnóstico, não, calma aí. E o médico se matou de estudar, ô. Exatamente. Então, tudo que tá surgindo da IA parece que veio para substituir o humano. Então, pô, na dublagem, né? Parece que a IA vem sendo pensada como é que a gente pode substituir as vozes humanas. Não, vamos parar. Então, vamos levar essa discussão para como ela pode complementar, né? Como pode complementar isso para que ela possa continuar coexistindo com a dublagem, cada um, né, no seu quadrado. Eu acho que as obras de ficção, as obras que vão requerer uma qualidade artística sempre vão se beneficiar de uma dublagem humana. E a gente tem que levar tudo isso ao entendimento das pessoas que requisitam esses trabalhos de dublagem, seja ao público, seja as empresas, né, as distribuidoras, tal. Então, essa é a função aqui da nossa conversa aqui, de levantar essa discussão nas redes sociais, para levar ao entendimento dessas pessoas que têm esse poder de acabar ou não com a dublagem, vamos dizer assim, de conscientizar elas também. Foi isso, eu falei muito. Não tem problema, Alexander. É disso que a gente gosta de falar com o senhor. Você tem que falar mesmo. Vocês estão no trabalho de vocês, a gente tá aqui. Qualquer momento que a gente encontra poder ter uma conversa dessa, o senhor tem um trabalho tão magnífico, tão excelente. A gente fica feliz de ouvir cada segundo da sua voz. Isso nos traz um prazer muito grande. Que, aliás, lhe digo, onde é que o pessoal pode te encontrar pra te... Sim, eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas eu tenho Instagram. Eu tenho dois perfis no Instagram, tá, pessoal? Mas só pra explicar, eu tenho um perfil mais pessoal, porque eu sou meio low profile, assim, então não me levem a mal. Sim, não tem problema. O dublador do Shu, ele quase não posta. Você acha que ele esqueceu a senha de tão pouco que ele não se mexe. Tem o meu perfil pessoal, mas, por favor, me sigam em Alex_SV_dub, que lá tem bastante conteúdo meu sobre a dublagem, tem mais trabalhos meus na dublagem, mas que agora eu pretendo começar a criar um pouco mais de conteúdo, a aparecer um pouco mais. Eu tenho muita vergonha, assim, eu gosto sempre de ficar atrás das câmeras, né? Mas começar a produzir mais um conteúdo, porque eu acho que isso também é legal para quem gosta de dublagem, né? Por exemplo, para quem tá começando na dublagem, colocar algum conteúdo que possa ajudar de alguma forma. Então, segue lá. Por isso, meus chapas, muito obrigado a todos que assistiram por aqui. Não deixem de seguir o Alexander nas redes dele. E é claro, se a gente ir embora, vamos ter aqui um bom do Let It Rip pro Rock Tavor. Poderias, Alexander? E, claro, né? A gente veio aqui pra isso. Até Exato. pensei aqui em colocar um cabelinho de Hanzo Ai, especial. meu Deus! Você já não se vestiu já de lama quando teve nos momentos lá dos primeiros meses da Covid. Você se vestiu de lama e agora a gente tem ele aqui vestido. Droga, Diga-se também. Olha o cabelo, gente. Meu Deus! A dedicação ao personagem, senhores. É por isso que eu gosto tanto desses homens e dessas mulheres. Jesus. Tentei improvisar aqui, mas não deu muito certo. Mas vamos lá. Tudo bem, ele cai no chão. Vai, pode rodar. 3, 2, 1, let it rip! Bom demais, gente! Só queria agradecer você, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho do Hanzo. E queria aproveitar também para agradecer todo mundo que participou, né, de algum jeito, da dublagem do Beyblade, porque a dublagem da temporada inteira, todo mundo mandou muito bem, cara. Eu tô assistindo e tô achando fenomenal, então... É muita gente que participa, né? Não só dublando, mas nos bastidores, a galera da mixagem, da técnica, da produção. Então, todo mundo que fez acontecer. Só tenho a agradecer, muito obrigado pelo espaço, meu caro André. E a todos os fãs aí, espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu curti dar voz ao Hanzo. Brigadão, grande abraço! Até a próxima, meus amigos, e muito obrigado! Valeu, meus parças!